contempla tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo teu amor sem par. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar. Graça e paz, irmãos, é uma alegria nós estarmos juntos aqui esta noite, nessa corrente de oração, nesse momento que estamos vivendo o nosso país, o mundo está vivendo, mas é importante nós adorarmos a Deus, louvando o nome de Deus. Boa noite a todos os irmãos que me dão a honra e o presente de vocês estarem comigo. E eu queria que nós pudéssemos, neste momento, através da oração, louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus esteja abençoando-nos dessa noite, que possamos estar, todos nós, unidos, com um propósito apenas, de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome dEle. Então eu convido a você a estar comigo nesse momento. Chame essa pessoa que está perto de você aí, ore com ela, por favor, que é importante nós orarmos ao Senhor, pedirmos as bênçãos de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, os nossos familiares. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Louvado seja o Senhor por esse momento, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor venha curar, venha falar conosco essa noite, que possamos sentir as bênçãos do Senhor maravilhosas, que são grandes demais. E nós estamos aqui unidos para a honra e glória do Senhor. Que possamos ler a Tua palavra, limpa o nosso coração do pecado e possamos Te adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor, abençoe a todos os irmãos que estão comigo aqui nessa live, abençoe os irmãos também que vão ver essa live mais tarde também, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre a vida de todos. Nós glorificamos ao Senhor e Te louvamos em nome de Cristo.
Amém. Eu queria convidar vocês a escutar um louvor que fala sobre cura. Esse louvor fala sobre curar, e essa é a palavra que nós vamos meditar esta noite. Que Deus cura mesmo em meio às tragédias. Está lá no YouTube, fala Deixa Deus Curar. Deixa Deus curar as feridas do seu coração, o momento difícil que você está vivendo. Deixa Deus curar. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus transformar a sua vida. Nesse momento de tragédia que estamos vivendo, nós sabemos que Deus pode curar. Busque esse louvor quando você tiver um tempo para louvar ao Senhor. Chama Deixa Deus Curar. Está lá no YouTube, você pode adorar a Deus. Com base nesse texto que nós vamos meditar essa noite, fala sobre cura. E um texto muito fantástico que a Bíblia nos presenteia é o livro de Jó. É um momento onde nós podemos ver um homem que passou por momentos difíceis, momentos que jamais podemos imaginar um homem passar por esses sofrimentos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. É um texto que fala sobre o sofrimento de um homem. A epígrafe da minha Bíblia, a partir do versículo 13, diz as aflições e a paciência de Jó. Capítulo 1 do livro de Jó diz assim, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te esta boa nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e levaram, e os mataram, aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, eis que levantou o grande vento lá de lado do deserto, e deu sobre os 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, irmãos? Capítulo 1 do livro de Jó é muito interessante, tem muitas coisas a nos ensinar. Assim como ele curou os momentos mais difíceis de um servo chamado Jó, Deus nos dá a oportunidade também, no meio das tragédias que estamos vivendo, esses momentos, que Deus ainda cura. Deus cura mesmo em meio a essas tragédias. Mesmo nos momentos que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, no nosso país, ainda Deus tem feito grandes coisas. Você já parou para se perguntar por que todas as autoridades só focam nas pessoas que morreram, mas não focam nos que são curados? Você já parou para pensar que a mídia só vende desgraça, mas não vende as mãos que Deus tem feito até hoje no nosso Brasil e no mundo? Deus ainda tem feito coisas grandes no meio da tragédia. E essa história de Jó é um exemplo muito claro de um homem temente a Deus. Onde ele estava localizado, os servos, os anjos chegaram-se até ele, e no meio deles estava Satanás. E o Senhor olha para Satanás e diz: você vem da onde? Ele fala: eu vim da terra, passeando pela terra. E você percebe que Deus fala para ele: olha, você vê o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, um homem temente a Deus. E você vai ver que Satanás desafia Deus, dizendo a ele o seguinte também: ele só faz isso porque ele tem bens, porque ele tem coisas boas, porque ele tem coisas maravilhosas. Ele faz isso, tira isso dele. E você vai ver que ele vai blasfemar na sua face isso que você tirou dele. Você vai perceber que no capítulo 12, outro momento, onde Satanás também se apresenta a Deus. E nesse momento você percebe a mesma palavra de Deus para Satanás, dizendo: olha, meu servo Jó é íntegro, um homem temente a Deus. Você percebe que Satanás também diz a ele também: ele tem família. Tira isso dele, você vai ver que ele vai chorar, mas eu quero dizer, tira a saúde dele, para você vai ver que ele vai blasfemar na sua face. Dois momentos que Satanás desafia Deus, dizendo: tira as posses deles, tira tudo que ele tem, e ele vai blasfemar na sua cara. Tira a saúde dele, ele vai blasfemar na sua cara. Satanás duvidando, dizendo a Deus que ele iria pecar e cair. Ele iria blasfemar o nome de Deus. Mas a história de Jó é uma história que, em meio às tragédias e os sofrimentos, ele ainda adora a Deus, mesmo em momentos mais difíceis da vida dele. Você vai perceber que Jó, ele acaba mostrando e ensinando para nós muitas coisas em meio às tragédias que vivemos, em meio a momentos que vivemos. Você vai perceber que Deus permitiu que Satanás tocasse em algumas áreas de Jó, menos a vida. Deu a liberdade para Satanás mexer no relacionamento dele com Deus. Você vai perceber nas finanças, nos filhos, na saúde, na amizade. Deus permitiu que acontecesse tudo isso. E este homem íntegro, que significa inteiro, esteve na mão de Deus, adorando a Deus e dizendo e mostrando a Deus que ele estava perante Satanás advogando em nome de Deus. Você vai perceber no texto, todo o livro de Jó, você vai perceber que Satanás deu a autoridade para Jó estar designando na presença de Satanás, por tudo isso que ele estava fazendo, a sua reputação. Ou seja, Deus deu a Jó a autoridade para ele levar a reputação de Deus, porque Deus tinha falado: esse meu servo Jó é íntegro, é reto, é sincero e ele teme a Deus. Era um homem tão íntegro que adorava a Deus, que louvava a Deus, que sacrificava a Deus em nome dos filhos, mesmo imaginando que poderiam os filhos estarem sim ou não pecando contra Deus.
Era um homem que buscava a Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Agora que nós estamos vendo essa narrativa, no capítulo 1, versículo 13, diz isso, que ele perde tudo em um dia só. Ele perde os bens, ele perde os animais, ele perde os servos, ele perde os filhos, ele perde tudo que ele tem num dia só. E ao mesmo tempo, ele diz, nu eu vim, nu eu vou. Bendito é o nome do Senhor, porque ele me deu. Ele teve autonomia e direito de tirar de mim tudo o que é dele. Deus deu para mim e para você muitas coisas. Eu sei que Deus tirou você de muitas situações difíceis, muitas tragédias. Deus tirou você e irá tirar ainda. Por isso eu quero dizer para você, Deus não está dormindo no momento que nós estamos vivendo, no momento que você está vivendo, Deus não está dormindo. Tem muita gente que está enferma, tem muita gente que está passando por momentos difíceis, tem muita gente que está perdendo tudo, tem muitos empresários que estão fechando as empresas porque não sabe como vai bancar os empregados com o pagamento do mês. Tem muitas pessoas que estão desesperadas, que podem chegar num determinado momento da vida, talvez até pensem em tirar a vida. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, mesmo em meio às tragédias, há cura. Deus cura ainda em meio às tragédias. E esse é um texto que nós percebemos, que Jó nos ensina, que o Senhor está presente. Olha o que o texto diz, que chegou-se Satanás à presença de Deus, permitindo Deus que ele podia tocar tudo o que Jó tivesse, menos tirasse a sua vida. Podia tirar os bens, podia tirar os filhos, podia tirar os pertences, podia tirar tudo o que Jó tinha, mas Satanás só pode ir até onde Deus permite. Se Deus não permitir passar, Satanás jamais passará. Se Satanás está tentando sobre a sua vida, ele tem um limite. Ele não passará desse limite, porque Jó assim nos ensina a estar junto buscando a Deus. Nós iremos orar no final dessa palavra, todos juntos. Se você quer fazer um pedido de oração, coloca aí, por favor. O André acabou de postar isso. Boa noite a todos. Coloca o pedido de oração para no final nós orarmos por esses pedidos de orações. O que eu quero que você entenda essa noite é que Deus cura mesmo no meio das tragédias. Deus está olhando para nós esse momento, e é tão interessante que nos momentos de tragédias, muitos nos abandonam, muitos nos deixam sozinhos, muitos esquecem de nós, mas Deus jamais esquecerá dos filhos, jamais abandonará a todos nós. Jó, na sua narrativa, no livro que nós lemos de Jó, principalmente no comecinho aqui, você vai perceber que muitas situações aconteceram com Jó, mas Jó jamais abriu os lábios dele falando, reclamando, criticando, blasfemando. Ele só tinha uma coisa: ele deu totalmente a liberdade a Deus fazer o que Deus quisesse, porque Deus permitiu, e se Deus permite nós passarmos por momentos difíceis, Ele jamais nos abandonará. Nós temos um equívoco em nossa fé muitas vezes. Nós achamos que muitas situações nós passamos de ruins porque fizemos alguma coisa de errado. Tem muitas coisas que o Senhor nos ensina no meio da tragédia. Tem muitas coisas que o Senhor está mostrando para esse Brasil, o que vamos e devemos aprender no meio dessa pandemia que está assolando o mundo. Temos muitas coisas a entender, que Deus está cuidando dos enfermos, dos que estão contaminados com Covid-19, daqueles que não estão, aqueles que estão contaminados com as outras enfermidades. Deus está levantando no meio dessa tragédia a mão poderosa de Deus para nos livrar, nos ensinar e nos orientar. Olha que Deus está mostrando para mim e para você nesse texto que nós lemos do livro de Jó.
Deus permite tragédia para nos ensinar, mesmo em meio às perdas. Note, se você olhar o texto, por exemplo, você vai ver que Satanás usou o inferno para atacar Jó, para mostrar para Jó. Satanás mexeu nos bens de Jó. Satanás mexeu e usou homens para matar os filhos, para roubar, para saquear. Satanás usou fogo para queimar os animais. Satanás usou todos os meios possíveis para fazer com que a fé de Jó seja abalada. Satanás atacou os filhos de Jó, que são os bens mais preciosos para um ser humano. Satanás teve e usou isso para matar os 10 filhos de Jó. O que você faria se você fizesse o sepultamento de 10 filhos de uma vez? 7 homens e 3 mulheres. Satanás teve tudo para fazer Jó blasfemar. Mas em meio a essa situação, muitas vezes nessa tragédia, Deus nos ensina em meio das perdas que muitas vezes temos. Satanás, olha só que interessante, Satanás muitas vezes usou os amigos que Jó tinha. Se você olhar, por exemplo, ele tinha 3 amigos. E você vai perceber isso, Elifaz, Bildade e Zofar. Você vai perceber isso no capítulo 2, por exemplo, versículo 11. Os 3 amigos que eram tão amigos de Jó, que eram ricos, como Jó também era rico, chegou ao ouvido deles que Jó estava passando por momentos difíceis. E os amigos foram visitar Jó, olharam de longe, viram Jó careca, viram Jó vestido em trapos, viu Jó acabado e se compadeceram deles. Ficaram 7 dias e 7 noites sem conversar com Jó, porque acharam que não era o momento de conversar com o homem que está abatido. Satanás usou até os amigos. E no momento das tragédias que você percebe quem são os seus amigos. No momento que, por exemplo, você tem condições financeiras, eu creio que se levanta muitos amigos. Mas pede isso para você ver quem são os seus amigos. Você vai perceber que os amigos de Jó fizeram coisas e falaram coisas, por exemplo, disseram que Jó estava amaldiçoado, disseram que Jó tinha pecado, disseram que os seus filhos tinham pecado, disseram para Jó que os filhos tinham morrido porque foram rebeldes a Deus, por isso Deus destruiu. Disseram a Jó, você está em pecado e você está acolhendo aquilo que você fez de errado. E você vai perceber que neste momento, Deus permite Jó aprender com essas situações no meio às perdas. Jó, ele teve uma oportunidade de aprender com Deus, perdendo tudo que ele tinha. Um homem rico no dia, pobre no outro dia, sem filhos. Um homem que num dia tinha um casamento estável. No outro dia, você vai perceber no capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó diz assim, então a sua mulher lhe disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como uma louca mulher. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em meio às tragédias, em meio aos momentos difíceis, em meio aos amigos que se dizem amigos somem, deixam você sozinho. Os amigos de Jó, por exemplo, vieram de longe. Eles são solidários e choraram com Jó 7 dias, 7 noites. Eles acusaram Jó de não ser convertido, acusaram Jó de ser pecador, acusaram Jó de ser rebelde, acusaram Jó de ser hipócrita, disseram que Jó era ladrão, disseram que era o explorador dos pobres, por isso era rico, disseram que Jó era insensível às necessidades das pessoas, disseram que Jó era louco, assim como sua mulher. E ele, a todo momento, não blasfemou contra Deus. Nesse momento que você está passando, essa dificuldade, essa tragédia, irmão, esse momento difícil, dessa situação que estamos vivendo, não blasfeme contra Deus, não reclame, não exalte mais homens do que a Deus, porque Deus está nos trabalhando em meio a essas perdas.
Deus continuará abençoando a sua vida, Deus continuará abençoando a sua casa, a sua família. Entenda, assim como Jó, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não pecou contra Deus. E se você é servo fiel, esteja ainda em meio às tragédias, entendendo, Deus vai curar. Mesmo se você está passando por uma enfermidade, Deus tem poder ainda hoje de curar e fazer grandes coisas na nossa vida. Não ache que você está sozinho, que você está abandonado. Deus está com você e Deus vai cuidar de você. Olha o que muitas vezes Deus permite na tragédia para nos ensinar que, além de nos ajudar, de nos abençoar, Ele ensina que o sofrimento nunca, volto a repetir, nunca é maior do que Deus. Deus sempre será maior. Se você olhar a história de Jó, por exemplo, você vai perceber que no capítulo 13 ele começa, tem um diálogo com os seus supostos amigos que abandonaram, só criticaram, não teve uma palavra de amor e conforto. Capítulo 13 você vai ver que Jó amaldiçoa o seu nascimento. Jó fala que o seu nascimento não deveria ter acontecido. Ele começou a achar que o problema era ele. Ele não culpou nenhuma vez a Deus. Ele não culpou a Deus porque muitas vezes, no mínimo, Jó falou 16 vezes o porquê. Por quê? Jó, na sua angústia, pelo menos 16 vezes, ele fala para Deus por quê. Vou dar alguns motivos para você. Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Por que ele está desabafando com Deus? E todo momento da tragédia, você tem que entrar no seu quarto, meu irmão e minha irmã, ler a palavra e orar a Deus. Mesmo em meio a essa tragédia que assola o mundo, você tem que buscar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, interceder a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela empresa, pelo seu trabalho, pelos amigos de faculdade, pelos irmãos da igreja, pelos irmãos que não estão com condições de terem um alimento. Nós precisamos, perguntar por Deus por quê, devemos olhar para Deus e para que isso? O Senhor, me usa a poder abençoar a irmãos que estão passando por momentos difíceis, me usa a ajudar a levar uma cesta básica, me ajuda a levar um leite, me ajuda a levar roupa, ajuda eu poder dividir o que eu tenho com meu irmão necessitado. Deus permite a tragédia para nos ensinar que o nosso Deus é grande, sempre será grande. O seu Deus é maior que tudo nessa terra. Jó entendeu que ele queria olhar para a vida e achar uma resposta para o que estava acontecendo. Mas nos lábios de Jó não tinha blasfêmia, nos lábios de Jó não tinha o pecar. Ele simplesmente fala com Deus, conversa com Deus. Ele entende que ele precisa desabafar com alguém para falar da dor. E essa pessoa, exatamente no momento da tragédia, é o nosso Deus. Talvez você não consiga abrir o teu coração para mim ou para qualquer um irmão que está nessa live. Talvez você está enfermo e não consegue nem abrir o seu coração porque você está com medo, porque você está sofrendo, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Talvez você tenha parentes, amigos que estão com esse Covid-19. Talvez você fale, olha, se eu falar, as pessoas não vão querer nem estar perto de mim porque acham que eu sou uma pessoa que vai transmitir essa doença. E você vai, fala com Deus, conversa com Deus, abre o seu coração para Deus. Jó entendeu que buscar a Deus e falar com Deus é a melhor opção. Um homem que era rico num dia, tinha família, tinha um bom casamento, tinha posses, mas hoje nós estamos vendo pessoas que têm condições financeiras e não podem sair de casa.
não pode fazer nada, tem condições de fazer o que tem vontade de fazer e comprar e pagar o que quer, mas estão num leito de hospital, correndo o risco de morrer, correndo o risco de nem com todas as condições financeiras pode propagar para ele, dar bênção para ele nesse momento, porque ele só está olhando talvez para a morte. Falta-nos a falar com Deus e buscar a Deus de coração, entendendo que o nosso Deus é maior do que isso que está acontecendo no mundo. Para Jó, o mundo dele tinha acabado. Para Jó, ele tinha perdido tudo. Mas você percebe que no decorrer dos diálogos que ele tem com os amigos, supostos amigos, com um Deus, você percebe que Deus sempre faz coisas grandes e Deus permite no meio da tragédia uma pergunta muitas vezes que nós esquecemos, que Deus tem feito, como fez para Jó, faz para nós também. Deus é maior do que isso que estamos vivendo e talvez está na hora do povo. Você nunca viu, gente, você nunca viu a quantidade de lives, a quantidade de mensagens bíblicas que hoje o Facebook está trazendo. Você nunca viu como nós estamos vendo hoje o nome de Deus ser proclamado e propagado, porque as pessoas estão precisando, sedentas de Deus. Estão olhando para Deus hoje, sabendo que no meio da tragédia, Deus ainda brilha a liberdade e a salvação. É buscar a Deus que nós precisamos, é levar a Deus, é falar com Deus. Se você olhar outra coisa que nos ensina tudo isso, por exemplo, que Deus permite a tragédia para nos ensinar que Ele nos restaura. Se você olhar comigo, se você tiver com a tua Bíblia aberta aí no livro de Jó, eu peço que você abra no livro de Jó, mas lá no capítulo 42, lá no finalzinho do livro de Jó. Você vai perceber que no final, do capítulo 42 do livro de Jó, você vai perceber uma das coisas mais maravilhosas que nós vemos que a palavra de Deus nos ensina. Capítulo 42 do livro de Jó, você percebe que ele diz assim, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orara pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro do que tinha antes e que possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todo quantos destes o conheceram e comeram com ele em sua casa e condoeram-se dele e consolaram todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, mais bonitas que as primeiras. E eu queria que você entendesse que no meio da tragédia, quando você é fiel, quando você entra no quarto, olha para Deus sabendo que Deus é maior, entrega nas mãos dele aquilo que está tão deixando você aflito, que você está com o coração tão pesado. Quando você entrega isso para ele, ele cura você e restaura você. Você vai perceber que no meio de 70 perguntas que Jó faz para Deus, em algumas delas que nós já falamos, essas 16, você vai perceber que todos os questionamentos que Jó falou com Deus do porquê, Deus não respondeu nenhuma. Deus não falou, olha, você passou por isso porque eu quis assim, porque Satanás veio aqui, porque eu falei isso. Você não vê Deus respondendo para Jó. Deus não dá a resposta no sentido de dar para mim e para você, dizendo para mim e para você, quando você questiona a Deus, ele não tem que pedir sua permissão e nem a minha permissão. Ele faz, pronto, acabou. Você vai ver algumas respostas que Deus deu para Jó, por exemplo. Onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando espalhava as estrelas do firmamento? Onde estava tu quando eu punha limite nas águas do mar? Deus mostrou
para Jó não a resposta, e sim sua soberania. E quando Deus mostra a soberania no meio da tragédia, é para mostrar para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que no meio da tragédia, Deus ainda atua. No meio da tragédia, Deus mostra para todos nós que mesmo que Satanás se atente contra a minha vida, mesmo que você passe momentos difíceis, que os demônios, Satanás querendo assolar você, as más notícias chegando para você, eu quero dizer para você com toda a convicção e certeza, Deus transforma a tragédia em bênção. Deus transforma as notícias ruins em notícias boas. Se você olhar no capítulo 1 que nós lemos, você vai perceber que Jó tinha 10 filhos. Não fala lá que as filhas eram bonitas. Lá tinha os 10 filhos, e os 10 filhos morreram de uma vez só. Você vai perceber que no capítulo 42 ele fala, Deus deu a Jó todos os seus bens, e ele se tornou mais rico do que era. Mais rico do que ele poderia trazer-nos a oportunidade de entender que com Deus nós somos a maioria, não há enfermidade maior, há um Deus grande que nos cura, nos protege e cuida de nós. Se nós passamos por isso, é porque Deus ainda permite nós sobrevivemos em meio à tragédia. Deus transforma o seu cativeiro, esse momento difícil, essa tragédia sua, para trazer a você a convicção que se você tiver fé em Deus, você verá coisas grandes acontecer. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus ainda é poderoso. Olha algumas coisas que Jó compreendeu, algumas coisas apenas, que Jó entendeu mesmo no meio da tragédia. Por exemplo, no capítulo 42, o verso 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes. Ele entendeu que Deus pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, da forma que ele quiser, da forma e do jeito da onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Deus ainda pode fazer. Deus ainda é vivo, mesmo no momento quando o médico diz para você, olha, tá difícil a sua enfermidade. Só um milagre pode acontecer, coisa difícil de um médico dizer, mas eu quero dizer para você, não é difícil para Deus, é difícil para o homem, para Deus não. É difícil para pessoas, para Deus não. Ele entende que tudo pode, Jó diz isso. Outra coisa que Jó diz que é interessante, está no 42, 2 também, ele diz, e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Tudo que Deus quer, mesmo na tragédia, vai acontecer. Se Deus falasse para Satanás essa noite e dissesse assim, vou dar um exemplo, olhe meu servo Orlando, homem íntegro, sincero, temente a Deus. Será que se ele falasse para Satanás hoje, Orlando, estou colocando a minha reputação no seu nome, quero que você mostre para Satanás que você realmente é íntegro e sincero. Será que Deus conseguiria fazer isso comigo? Conseguiria dizer para Satanás que eu sou um homem íntegro e sincero? Será que Deus conseguia colocar no seu nome essa reputação de Deus e você como advogado dele, para mostrar para Satanás que você é íntegro, sincero, temente a Deus? Que confia em Deus em meio às tragédias? Ou será que você, no momento da primeira tragédia, você blasfema contra o nome de Deus? Você reclama, você murmura, você peca. Será que é isso que nós deveríamos fazer? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Nós deveríamos entender que Deus cuida de nós todos os dias, para nós termos a certeza que Deus sabe todas as coisas e tudo que o Senhor quer fazer, Ele fará, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, e onde Ele quiser está, e Ele estará, e Ele está com você nesse sofrimento e esse desígnio que você está passando agora de frustração, sofrimento. Você precisa de cura. Eu não estou falando uma palavra de vitória para você, o que eu acho. Eu estou dizendo que um exemplo de um homem chamado Jó, que teve todos os sofrimentos possíveis e imagináveis da vida de qualquer ser humano, ele foi até o fim acreditando que Deus sempre poderia fazer. Olha o que ele diz do capítulo 42, versículo 5.
mas agora os meus olhos veem. Antigamente, ele ouvia falar de Deus, agora ele experimentou a Deus. Como é que você vai experimentar Deus se você não quer viver no meio de uma tragédia com Deus? A própria palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos continuar, tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu o mundo é para mostrar para nós que nós podemos. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jó aprendeu que Deus é grande demais, Deus restaura a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso sofrer, o nosso casamento, Deus restaura os nossos filhos, Deus restaura amigos, Deus restaura casamentos que estão destruídos, Deus restaura o seu coração, quando você entende que Deus é um Deus todo-poderoso. Jó nos ensina algumas coisas que nós podemos entender. Por exemplo, você vai entender no 42:3, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele falava para todos, mas ele precisou experimentar o diabo tirar dele, para ele entender que era bom demais o que ele tinha. Tem muita gente que está esquecendo de olhar para Deus nesse momento mais difícil. Deus restaurou a sorte e a vida de Jó. Nós não cremos em sorte, nós cremos no plano divino, e nós cremos que Deus tem cuidado de nós. Se nós acreditarmos que em meio às tragédias, Deus tem cuidado e curado a todos nós, você vai louvar sempre ao Senhor e entender que Deus cura, Deus cuida de todos nós, Deus tem abençoado a todos nós, Deus tem feito coisas grandes, Deus continua curando ainda hoje, Deus não desamparou a nenhum de nós, Deus ainda cura, Deus ainda protege, Deus ainda abençoa. Esse é o momento do povo buscar a Deus, entrar no quarto e orar a Deus, acreditando que Deus cura. Você crê nisso? Você crê de todo o coração? Eu acredito no fundo do meu coração que se você fizer algumas coisas que Jó nos ensina, que Deus em meio às tragédias continua ainda curando e abençoando, continua fazendo coisas grandes, todo o povo de Deus vai entender os milagres divinos de Deus. Os noticiários contam as pessoas que morreram nessa pandemia, mas não contam as pessoas que são curadas, as pessoas que estão melhorando, pessoas de idade, pessoas de 100 anos, 93 anos, 97 anos, 103 anos. Deus continua fazendo, porque Deus no meio da tragédia ainda faz, ainda abençoa. Por isso, entre no seu quarto essa noite, entregue a sua família no altar de Deus e ore a Deus. Entregue a sua saúde no altar de Deus. Entregue os seus entes queridos no altar de Deus, porque é isso que o Senhor espera. O Senhor quer curar. Ore comigo agora, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor e crer que Deus ainda está curando hoje. Ó Pai Celestial, vem nos curar em nome do Senhor. Vem cuidar de nós. Vem abençoar a nossa família. Vem abençoar os nossos entes queridos. Vem abençoar, Pai, todos que estão nesse momento chorando, tristes, angustiados, passando por momentos. Vem curar, Senhor, vem curar, Pai. Vem, Senhor, abençoar, vem cuidar dos nossos filhos. Vem cuidar, Senhor, dos nossos idosos. Vem curar, Senhor, aqueles que estão no leito de hospitais agora, em nome do Senhor, e aqueles que estão com medo de ir para lá. Vem curar nos seus leitos de sua casa. Vem curar e cuidar, Senhor, dos nossos irmãos que são médicos, dentistas, irmãos que são enfermeiros, que estão precisando da mão poderosa do Senhor nesse momento. Vem curar, vem proteger, vem restaurar, Senhor, vem abençoar, Pai. Pai Celestial, nós cremos assim como já hoje, nós podemos dizer como Jó, nós precisamos experimentar a Deus para sentir a cura, em nome do Senhor. Esse meu irmão, minha irmã que está aqui nesta live, em nome do Senhor, tem pessoas que estão enfermas,
E nós cremos que o poder do Senhor vai restaurar em nome do Senhor. Mostra a tua Shekinah, a tua glória neste momento, Pai. Transforma esse cativeiro, essa tragédia agora em bênção. Dá a essa pessoa oportunidade de olhar para Deus, de olhar ao Senhor e buscar a cura de Deus, Pai. Entregamos todas essas vidas no teu altar, crendo que o Senhor é poderoso, é fiel, é bondoso, Pai. Nós cremos em nome de Jesus. Traz, Senhor, paz. Cuida desses irmãos, Pai, que estão sofrendo nos leitos. Cuida desses irmãos que estão com medo de perder os seus negócios, perdendo as condições financeiras, Pai. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Esta aula, Senhor, eu profetizo nesses nomes, essas pessoas em nome de Jesus. Cuida deles em nome de Jesus que tem poder. Pai Celestial, nós clamamos a Ti, clamamos e intercedemos ao Senhor. Abençoe todos esses Teus filhos em nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande e belo amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Deus é um Deus que está conosco em meio às tragédias. Deus está conosco em meio aos momentos difíceis. Deus está conosco em meio à maior tragédia da sua vida. Lá Deus está. Eu queria que você, se você sabe de algum irmão da nossa igreja que está passando pelo momento difícil, seja de enfermidade, seja de cesta básica, que precisam de remédios, por favor, entre em contato com a Sandra, a secretária da igreja. Entre em contato com a Sandra, a secretária da igreja. Ela tem um WhatsApp. E se você tiver a oportunidade de falar o nome desse irmão ou dessa irmã, ou mesmo você, eu creio que é só você e ela, ali ninguém tem acesso, é só ela que vai ter acesso. Se você precisa vender alguma coisa para poder ter sustento no dia a dia, nós estamos montando um link para uma página que podemos compartilhar essas vendas para abençoar, seja o seu comércio, seja alguma coisa que você precisa vender, para nós podermos abençoar irmãos que estão passando por momentos de crises. Nessa pandemia, nós fizemos uma reunião ontem, online, com toda a liderança, e nós estamos querendo ajudar todos os irmãos que estão passando por momentos difíceis. E eu peço você, conto com você, para você ligar para o irmão, conversar com ele, perguntar para ele se está precisando de alguma coisa, orar para ele por telefone ou para ela, e entrar em contato com a Sandra, por gentileza, para que possamos, nesse momento mais difícil, dessa tragédia que esse irmão ou essa irmã está vivendo, nós possamos cuidar e abençoar essas vidas, comprando coisas que eles vendem, repassando condições, cesta básica, se a gente puder ajudar. É um momento da igreja se unir, para que em nome de Jesus nós possamos levar o sustento para alguns que estão passando momentos difíceis. Ou, não, está bem, eu estou com tudo, não está faltando nada, mas eu quero uma oração. Eu quero que você entre em contato com a Sandra, pode me procurar também. Nós falaremos no telefone, nós oraremos em nome do Senhor, enquanto nós não estamos voltando para a igreja ainda, estando em culto de corpo presente ali, todos juntos, nós estaremos fazendo isso via online. Então eu quero que você tenha a liberdade de nos procurar, procure a liderança, procure a secretária, me procure, mas a Sandra é o canal mais ideal. Se você quer pedir uma ajuda, procure através do WhatsApp da igreja. E eu creio em nome do Senhor, vai passar isso em nome do Senhor. Essa tragédia está passando e o Senhor vai levantar futuros, bênçãos, curas, porque Jó nos ensina que ele foi abençoado muito mais no final do que no começo. No final nós vamos entender como é importante orar para um irmão, como é importante abraçar alguém, como é importante chegar para alguém que é querido e dar um abraço, um beijo. Se você agora não fez até hoje isso, até hoje você não teve a oportunidade de olhar para os seus entes queridos, aproveitando os momentos,
Deus está dando essa oportunidade para nós. Aproveite isso. Aproveite esses momentos. Porque o futuro do mundo não será mais a mesma coisa. Escute o que eu estou dizendo. O futuro do mundo, do nosso planeta Terra, não será mais a mesma coisa. Mudará muitas coisas. E nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus cuide da sua saúde. Que Deus esteja com você agora. Porque Jó diz no final, antes eu ouvia falar, hoje eu posso dizer que experimentei a Deus, porque Deus está comigo. Deus abençoe, um grande abraço para você, um grande beijo no seu coração, que Deus cuide de você sempre. Lembrando a você, nós teremos uma live no sábado à noite, às 19 horas, sábado à noite às 19 horas, e o culto dominical com o Bispo Daniel às 9h30 da manhã. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, uma noite abençoada em Cristo Jesus a todos vocês. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração, eu estou com muita saudade de vocês, de verdade, muita saudade mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.